Graça e paz, irmãos. Mais uma quinta-feira juntos para estudarmos a palavra do Senhor, mais um culto. Eu quero agradecer a você que nos assiste nesta hora, eu quero agradecer a você que nesse momento nos escuta, nos cultua conosco ao Deus vivo, mesmo em casa. Hoje é noite de estudo da Sagrada Escritura. Eu quero convidar você a orar conosco. Quero chamar a Laís, estaremos orando ao Senhor, vamos estar consagrando esse momento de culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele possa, então, manifestar a sua graça através do estudo da sua palavra, através das ministrações, dos louvores, durante tudo que vai acontecer aqui nesta noite, que o nome dEle seja engrandecido. Laís, por favor. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para te agradecer por tua presença em nossos corações, Senhor. Senhor, estamos aqui para te pedir misericórdia, Senhor, pelas nossas vidas. E também para te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui te adorando, te louvando e bendizendo o seu nome. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Quero convidar você a cantar conosco, quero chamar o Nicolas, o Felipe. Vamos estar, nesse momento, louvando ao Senhor, cantando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus nessa noite. Salmos hinos 510, chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, sim, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Aleluia. Grande é o nosso Deus e muito digno de louvor. Vamos adorar ao nome dEle. Nós te adoramos, Senhor. Tu
és um Deus grande, um Deus poderoso. É o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande, grande é o Senhor. Tu és digno de todo louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Louvado seja Deus, soberano, infinito, e que derrama sobre nós as suas ricas bênçãos, suas chuvas de bênçãos que Ele derrama
sobre as nossas vidas. Eu convido você em casa, nesta hora, a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 33. Estaremos lendo o verso 1 até o verso 16 do livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 1 até o verso de número 16. A palavra do Senhor, ela diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra que eu, a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a plantear. E nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém um moço, Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem has de ir comigo, quem has de enviar comigo. Tudo dissestes: conheço-te pelo teu nome, também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se tua presença não vai comigo, não me faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Oremos ao Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado por tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor é o Deus de misericórdia, Deus de graça. Obrigado porque o Senhor que nos ampara e que nos sustenta, e nós queremos nesse instante colocarmos diante de Ti e pedir: Senhor, vem falar aos nossos corações através do estudo desta porção da Tua Sagrada Escritura, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do nosso estudo é a presença de Deus, é a glória do seu povo. A presença de Deus
é a glória do seu povo. A glória do povo de Deus é a presença de Deus. A glória do povo de Deus é Deus se manifestando no seu meio. A glória do povo de Deus é o próprio Senhor. Então, a glória do povo de Deus não está, de forma alguma, no seu poder aquisitivo. A glória do povo de Deus não pode ser colocada na sua capacidade de criar, na sua capacidade de inventar. A glória da igreja não está no número de membros que ela possui, não está na adaptação da mensagem para contextualizá-la, não está na maneira como ela atrai as pessoas a si. Deus é a glória do seu povo. Deus é a glória do seu povo. Isso faz da pregação moderna algo muito estranho. A pregação moderna mudou completamente o foco. Porque hoje Deus já não é mais o centro da mensagem. O centro da mensagem é o homem. Já não se diz que o homem foi feito para a glória de Deus. Parece que Deus existe para glorificar o homem. A mensagem é que Deus está aí para te honrar. Deus está aí para realizar os seus sonhos, que você é o centro de tudo. Você é o centro da vontade do Criador. Esta é uma mensagem estranha, porque o que nos parece é que a cada dia que passa, quanto mais o tempo se avança, nós vemos que as pessoas trocaram Deus pelas bênçãos de Deus. Querem a salvação, mas não querem o Salvador. Querem os dons, mas não querem o doador. Querem as coisas de Deus, mas não querem Deus. Porque nós perdemos a visão de que a glória do povo de Deus é a presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus sempre foi tida como a parte que o povo precisa buscar sempre. Foi entendida isso em todo tempo, em todo instante. Moisés está diante da sarça ardente antes do seu chamado para tirar Israel do Egito. A glória de Deus se manifesta e aquela sarça está no meio do fogo, mas o fogo não a consome. Moisés se prostra. A presença gloriosa de Deus julga os deuses do Egito, humilha a nação mais poderosa do mundo, quebra o orgulho de Faraó. A presença gloriosa de Deus tira Israel do Egito com um braço forte, salva o povo por meio da morte do Cordeiro, tira o povo, faz o povo passar no meio do mar a pé enxuto, guia o povo pelo deserto durante o dia numa coluna de nuvem e à noite protege numa coluna de fogo. É a presença gloriosa de Deus. Mas houve um momento em que essa presença gloriosa se retirou do meio do povo, em alguns momentos. O pecado de Acã, após uma grande vitória contra a poderosa cidade de Jericó, Israel sucumbe diante de uma cidade, de um povo insignificante. O reino de Ai, comparado com Jericó, era insignificante, por causa do pecado de Acã. Nos dias do sacerdote Eli, os filhos de Eli, mergulhados na prática do pecado, Israel vai a uma batalha contra os filisteus e ali a arca da aliança, símbolo da presença de Deus no meio do povo, é tomada. O mensageiro corre até a cidade, avisa ao Eli que a arca havia sido tomada, o Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, falece. A sua nora, que estava para dar à luz, tem o seu filho ali de forma abrupta, de forma repentina, e coloca o nome do garoto de Icabó, que significa foi-se a glória. A glória do povo de Deus é a presença de Deus nos dias de Ezequiel, antes da invasão babilônica. Israel tem uma visão, e a visão que Israel tem, que Ezequiel tem, é da glória de Deus saindo do templo. A presença gloriosa de Deus sai do templo de Jerusalém, sai do templo do Monte Sião. Nabucodonosor, com seu exército, invade a cidade, destrói Jerusalém, destrói o templo, leva o povo para o cativeiro.
essa passagem, nesses versículos que lemos nesta noite. O livro do Êxodo, no capítulo 33, do verso 1 ao verso 16, vai nos dizer que essa presença gloriosa de Deus é que é a glória do povo de Deus, e que sem essa presença gloriosa, o povo de Deus não tem glória alguma, sem essa presença gloriosa, o povo de Deus não tem motivo para cantar, sem essa presença gloriosa, o que resta para o povo de Deus é plantear, se desesperar, chorar. Notem vocês, em primeiro lugar, esse texto vai nos dizer que a presença de Deus, ela é insubstituível no meio do seu povo, que nada pode substituir a presença gloriosa de Deus no meio da sua igreja, no meio do seu povo. A palavra diz assim para nós, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a plantear. Nenhum deles vestiu os atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os atavios, desde o monte Horebe em diante. Esse texto trata de um momento em que o povo se afastou da presença de Deus, porque o povo caiu no pecado. E o que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Êxodo capítulo 32, no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer para nós que Moisés sobe para o monte Horebe, e ali ele recebe os 10 mandamentos, recebe a lei do Senhor nos seus aspectos legais, morais, cerimoniais, civis. E durante a ausência de Moisés, isso está registrado em Êxodo 32, verso 1 em diante, o povo cerca Arão e diz para Arão, Arão, faça-nos deuses. Faça-nos deuses. O povo cai no pecado da idolatria. O pecado da idolatria é uma revelação plena do egoísmo humano. É o homem querendo fazer para si deuses segundo a sua concepção. Um Deus, segundo a nossa concepção, não é Deus, é um ídolo. Há tempos atrás eu vi um youtuber famoso dizendo o seguinte, eu não creio no Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia não atende às minhas expectativas, nem às minhas concepções. É lamentável ele falar isto e você vê tanta gente sendo arrastada por ele, tem milhões de seguidores esse rapaz, porque um Deus segundo a sua concepção não é Deus, é um ídolo. O problema é que nesse ponto específico aqui, o desejo de ter um Deus segundo a sua concepção era um desejo que brotou no coração do povo que saiu do Egito. Eles queriam um Deus que fosse adiante deles, tal qual os deuses pagãos. Era o povo de Deus querendo viver como o povo pagão vivia. Será que em alguns momentos nós, como igrejas de Cristo, não queremos imitar o mundo? Não queremos viver como o mundo vive? Não queremos praticar o que o mundo pratica? Não queremos nos parecer com o mundo? Não queremos, às vezes não sentimos saudades do mundo, não temos inveja do mundo, como o povo de Israel teve saudade do Egito, queria imitar as nações pagãs e disse, faça-nos deuses, faça-nos deuses. O povo cai no engano religioso. A palavra de Deus diz para nós aqui no capítulo 32 de Deuteronômio, a partir de Êxodo, capítulo 32, do verso 3 ao verso 5, a palavra vai nos dizer
que o Arão mandou que o povo tirasse as suas argolas de ouro, e ali Arão transforma aquelas argolas de ouro em um bezerro. E Arão diz para o povo: eis, ó Israel, os teus deuses, que tirou vocês da terra do Egito. Olha o engano religioso. E o texto ainda vai dizer que Arão apregoou festa ao Senhor no dia seguinte. Amanhã será festa ao Senhor, uma festa ao bezerro de ouro. O povo cai no engano religioso aqui. Mas o pecado da idolatria e do engano religioso leva o povo a praticar um pecado ainda maior, que é o pecado da imoralidade. O povo cai na degeneração moral. Êxodo 32, verso 6, o texto vai dizer que de madrugada o povo se acorda, oferece holocaustos, oferece sacrifícios, leva oferendas para aquele deus pagão, e depois se levanta para beber e se divertir. Isso, Moisés desce do monte, o Senhor avisa que o povo havia caído em pecado, e é interessante porque Deus diz assim: o povo que você tirou do Egito, agora parece que Deus diz assim para Moisés: você tirou esse povo do Egito e esse povo está em pecado. Moisés desce, encontra o povo em pecado, intercede pelo povo. Moisés castiga aqueles que praticaram a idolatria diante do bezerro. Depois Moisés intercede a Deus de novo. E depois dessa intercessão de Moisés pelo povo, Deus diz a Moisés que não irá no meio do povo. E o que acontece aqui é um momento extremamente triste, que a palavra de Deus diz para nós que o povo se desespera. Esse povo que desespera não foram aqueles que se prostraram diante do bezerro de ouro, porque aqueles que se prostraram diante do bezerro de ouro haviam sido mortos. Mas nos chama a atenção é que Deus diz que não vai com Moisés, mas dá 3 garantias a Moisés aqui, apesar de não ir com Moisés. Vejam vocês, Êxodo, capítulo 33, versículo 1, a palavra diz assim para nós: diz o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Deus garante a Moisés o cumprimento da promessa. Vejam vocês, o Senhor diz: eu não irei contigo, mas eu cumprirei a promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essa referência a Abraão, Isaque e Jacó é para dizer para nós que Deus é o Deus das promessas, que Deus é o Deus fiel, que Deus é o Deus das gerações, e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Então Ele garante a Moisés: não vou contigo, mas eu cumpro a promessa. Deus garante a Moisés vitória sobre os inimigos. Êxodo 33, versículo 2, ele diz assim: enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora de ti os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Te garanto vitória. Não vou contigo, mas a vitória está garantida. O Senhor garante a Moisés as bênçãos. Êxodo 33, versículo 3, na parte A, o texto diz assim: sobe para a terra que mana leite e mel. A bênção. Deus disse: eu não vou com você, mas eu vou cumprir a promessa que fiz a seus pais. Eu não vou com você, mas eu vou te dar a vitória. Eu não vou com você, mas eu vou te abençoar. E quando Moisés fala isso para o povo e diz assim: mas Deus não vai conosco, o povo começa a plantear. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nada pode substituir a presença de Deus no nosso meio. As promessas de Deus são muito menores do que Deus. As vitórias que Deus nos dá e nos dará sempre, são muito menores do que a presença dEle. As bênçãos de Deus sobre nossas vidas são infinitamente menores e de muito menor valor do que a presença dEle no meio de nós. E o povo sabia disto, e o povo conhecia isto. Não adianta você ter a promessa sem Deus, a vitória sem Deus, a bênção sem Deus. E o povo se desespera, porque a presença de Deus, ela é
insubstituível. Nada pode substituir a presença de Deus no nosso meio. Por que o povo se desespera então, queridos? O povo se desespera, meu amado, porque a maior necessidade do povo não é de bênção. A maior necessidade do povo não é de vitória. A maior necessidade do povo não é de promessas, é do Senhor. O povo precisa do Senhor. É a sua presença manifesta em nosso meio. Por isso o povo se desespera. O povo se desespera porque não dá para trocar Deus por suas bênçãos. Trocar Deus por suas bênçãos é idolatria, é paganismo. E o povo havia entendido isso no episódio do bezerro de ouro. Toda essa questão aqui se resume em uma única resposta. Sem a presença de Deus, nós não somos o povo de Deus. O povo entendeu isso. Não adianta ter o cumprimento da promessa. Não adianta ter a vitória sobre os inimigos. Não adianta receber as bênçãos. Se Deus não estiver no nosso meio, nós não somos o povo de Deus. E é aqui, nesse ponto muito grave, muito sério, que nós precisamos pensar. O verso 5, do capítulo 33 de Êxodo, a palavra diz assim: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira de ti, pois, os atavios. Essa expressão, ela é posta aqui porque os atavios foram exatamente os enfeites que foram tirados dos idólatras para construir o bezerro de ouro. Esta é uma razão. Mas também esses atavios aqui eram pulseiras, braceletes, brincos, colares. Não é pecado você usar pulseira, não é pecado você usar um brinco, não é pecado você usar um colar, mas essas joias aqui vieram do Egito. O povo havia ganho presentes lá no Egito quando saiu de lá, e muitos usavam esses pendurucalhos aqui, também influenciados pelaquela cultura. Os atavios era símbolo da vaidade. Por vaidade se usavam os atavios. Os atavios também eram símbolo de ostentação, de opulência. Por isso Deus manda tirar tudo isso aqui. Deus manda o povo se livrar disso. A grande questão é o que nós temos colocado no lugar de Deus em nossas vidas. Parece que esses atavios inflavam o ego das pessoas, levava as pessoas a uma vida de vaidade, de ostentação, de opulência, e Deus queria o povo mais humilde, Deus queria o povo mais quebrantado, Deus queria o povo mais vazio de si mesmo. E aqui é uma parte importante para nós pensarmos nesta noite. Até que ponto nós não temos sido apenas vaidosos? Vaidosos com os nossos ministérios, vaidosos com a nossa posição social, vaidosos com a família que nós construímos, vaidosos com as riquezas que adquirimos, vaidosos com o conhecimento que eu tenho, vaidosos com os títulos que eu alcancei. Até que ponto nós não colocamos os nossos projetos de vida no lugar de Deus? Até que ponto não colocamos os nossos projetos pessoais acima do Evangelho e os nossos nomes acima do nome do próprio Senhor Jesus? Do próprio Senhor Jesus. Até que ponto nós não temos colocado o engano religioso no lugar de Deus, a idolatria, não temos colocado no lugar de Deus coisas que nos assemelham aos pagãos, e não ao povo do Deus vivo. E não ao povo do Deus vivo. Isso nos revela que dentro de igrejas nós temos pelo menos 3 tipos de crentes. Nós temos aqueles crentes que estão vivos. Esse crente vivo é o crente que espera em Cristo, que confia em Cristo e que vive em Cristo. Aleluia! Temos crentes assim em todas as igrejas. Homens e mulheres que confiam no Senhor, que esperam no Senhor e que vivem com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.
Mas nós temos também aqueles crentes que estão para morrer. São aqueles que pensam que Jesus está demorando demais. Aconteceu aqui em Êxodo 32, quando fizeram o bezerro de ouro, os homens se reuniram e disseram a Arão: esse Moisés que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que houve com ele, está demorando demais. Quantos crentes estão hoje na igreja dizendo assim: parece que Jesus está demorando demais, é gente que está para morrer, é gente que está prestes a sucumbir. Meu irmão, desperta, acorda, Jesus não está demorando demais, Jesus virá no seu tempo, Jesus virá no momento certo, Jesus virá quando Deus determinou que Ele virá. Ele virá, Ele voltará em poder e glória, todo olho o verá, e Ele virá para julgar o mundo caído e para salvar o seu povo. Jesus não demora, não demora. Mas nós temos aqueles que estão mortos. Os crentes mortos são aqueles que vivem como se Jesus não fosse voltar nunca. Para estes, meus amados irmãos, a nossa pregação é que se rendam a Cristo. Para os que estão para morrer, a nossa mensagem é que despertem. Para aqueles que estão vivos, clame ao Senhor, para que a sua presença gloriosa seja manifestada em nossos cultos, em nossas vidas, em nosso dia a dia, porque nada pode substituir a presença de Deus no meio do seu povo. Foi isso que Moisés escreveu aqui para nós. As bênçãos, as vitórias, as promessas, realizações pessoais, conquistas pessoais, nada nesse mundo pode substituir a presença de Deus em nossas vidas. Nada nesse mundo pode substituir a presença de Deus no meio da sua igreja, nada que a igreja possa conquistar, nenhum avanço que nós possamos ter, jamais substituirá a gloriosa presença de Deus no nosso meio. Isso é muito maior, isso é muito mais importante. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a presença de Deus é a glória do seu povo, porque nada pode substituir a direção de Deus para o povo dele. Nada pode substituir a direção de Deus para o povo dele. Nada, absolutamente nada pode substituir essa direção. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 7, a palavra diz assim para nós: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, e cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Nada pode substituir a direção de Deus para o povo de Deus. O povo está em pecado. O povo havia caído. A idolatria,
o engano religioso, degeneração moral. Deus havia julgado o povo, os idólatras haviam sido mortos. Moisés clama ao Senhor pelo povo, e Deus diz a Moisés: não irei contigo, mas eu vou cumprir a promessa, eu vou te dar vitórias, eu vou te dar a bênção, a terra que mana leite e mel. Moisés então continua clamando ao Senhor, continua orando ao Senhor, continua pedindo ao Senhor por direção. A restauração do povo de Deus começa com a oração. A restauração do povo de Deus começa com o joelho dobrado. O povo de Deus é grande, não quando levanta as suas mãos. O povo de Deus é grande quando dobra os seus joelhos. A palavra de Deus diz para nós que Moisés buscava a Deus continuamente. Capítulo 33 de Êxodo, versículo 7. Deus vai dizer para nós que Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, longe do arraial, e chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Moisés armava a tenda fora do arraial, ia buscar o Senhor. A palavra de Deus diz para nós que não só Moisés fazia isto, outros homens também que queriam buscar o Senhor iam à tenda da congregação. Era um hábito, era um costume. Nós devemos armar a tenda da congregação no nosso quarto, na nossa sala, no nosso escritório. Crente precisa todo dia, a todo instante, armar a sua tenda da congregação e clamar ao Senhor. Você já fez isso hoje, meu amado? Você já dobrou os seus joelhos nesse dia e clamou ao Senhor por restauração da sua vida, da sua família, da sua igreja? A restauração do povo de Deus começa com a oração. A palavra nos diz ainda que Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. O capítulo 33 de Êxodo, versículo 11, a palavra diz para nós que Deus falava com Moisés face a face, como que falava com um amigo. Também o texto vai nos dizer ainda que quando Moisés estava na tenda da congregação, a nuvem descia e cobria aquele lugar. Todo o povo de Israel saía das tendas para ver aquele episódio lindo da presença de Deus inundando a tenda da congregação, quando Moisés estava ali orando e o povo ficava de pé para ver aquilo, depois o povo se prostrava em adoração ao Senhor. A restauração começa com a oração, a restauração prossegue na admiração e a restauração, ela deságua em louvor e em adoração ao Deus que é todo poderoso. Louve a esse Deus, glorifica a esse Deus, honre a esse Deus que tudo pode, que tudo faz, e que assim como restaurou o povo de Israel, também pode restaurar as igrejas dos nossos dias. A palavra diz que Moisés tinha intimidade com esse Deus. Deus falava com ele face a face. Deus falava com ele como falava um amigo. Como é bonito ouvir isso do Senhor. Mas, irmãos, Moisés era um homem como você e eu. Busque essa intimidade com o Senhor. Busque essa vida com o Senhor. Busque essa intimidade com o Deus vivo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas o texto vai nos dizer que essa intimidade que Moisés tinha com Deus, que esta oração de Moisés para Deus, não era apenas para pedir coisas para ele. Certamente ele pedia. Não era apenas para clamar por sua esposa e pelos seus filhos. Certamente ele clamava. Mas o texto diz para nós que Moisés armava a tenda da congregação, entrava na tenda da congregação, a presença de Deus descia sobre aquele lugar, e Moisés clamava a Deus por direção. Êxodo, capítulo 33, versículo 13, a palavra de Deus diz assim para nós, na parte A: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, me faças saber neste momento o teu caminho.
Moisés queria a direção de Deus. Porque não dá para caminhar sem que tenhamos a presença de Deus nos guiando na direção certa. A direção do Senhor é o melhor caminho, a direção do Senhor é a melhor estrada, a direção do Senhor é o melhor desígnio. Aquilo que pode parecer fácil para nós, aquilo que pode parecer bonito para nós, aquilo que pode parecer bom, se não tem a direção do Senhor, é armadilha, é laço, é falso. Busque a direção de Deus, meu irmão, para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Moisés queria reestabelecer a honra do povo. Deus chamou Abraão e disse: farei de ti uma grande nação. Deus renova essa promessa a Isaac, renova essa promessa a Jacó. Israel vai para o Egito, lá se transforma em um povo forte, numeroso. Deus tira esse povo do Egito e transforma esse povo em uma nação, que agora tem um estatuto, que agora tem leis, que tem um líder que era Moisés. Esse povo foi tirado do Egito para ser povo de Deus, gente de Deus, cheia da presença de Deus, dirigida por Deus. E Deus agora diz para aquele povo que havia pecado, que havia caído, que havia se rebelado: eu não irei mais contigo. Moisés se desespera junto com o povo, e Moisés agora quer a direção de Deus, e o que Moisés diz para Deus aqui nesse verso 13, na parte B, é que com a direção de Deus, ele saberá se verdadeiramente o povo ainda é o povo de Deus. Olha o que Moisés diz aqui para nós, no versículo 13 do capítulo 33 do Êxodo, a palavra vai dizer assim, na parte B, o texto vai dizer aqui, e considera que esta nação é teu povo. É a direção de Deus na vida da igreja que define se a igreja é ou não o povo de Deus. A presença gloriosa e a sua direção infalível nos fará o povo dele. Sem essas coisas, nós não somos povo de Deus. Devemos buscar essa direção o tempo todo, a todo tempo e a todo instante. Somos o povo dele. Então busquemos a sua direção. E o meu desafio, meu irmão, para você, que nesta noite está na sua casa, sentado no seu sofá ou numa cadeira, nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, no seu aparelho de celular ou pela televisão, ou pelo computador. Saia da sua letargia, meu irmão. Saia dessa frieza espiritual. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque essa letargia tem nos assolado, tem arrebentado com a igreja. O nosso comodismo tem nos impedido de caminhar, de avançar. Somos um povo acomodado, somos um povo parado demais, somos um povo frio. Essa frieza siberiana tem arrebentado com a igreja. Precisamos do fogo do Espírito Santo acendendo em nossos corações. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração, como dizia o avivalista Jonathan Edwards. Precisamos do fogo de Deus. Mas eu quero pensar com você aqui acerca de uma questão. Moisés precisava que Deus falasse com ele face a face, porque Moisés não tinha a Bíblia Sagrada. Moisés estava escrevendo o Pentateuco aqui. Estava escrevendo os primeiros livros da Bíblia aqui. Hoje nós temos a revelação completa. Deus fala conosco aqui. Como diz o doutor Augusto Nicodemos, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. Então, meu irmão, meu conselho é: dobra teu joelho, ora a Deus, pede direção, pede enchimento do Espírito Santo, pede a presença de Deus na sua vida e leia a Escritura, que Deus vai falar com você. O apóstolo Paulo, na carta
a Timóteo, por 3 vezes, ele vai usar essa questão da fidelidade da palavra. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 3, versículo 1, Paulo vai dizer: fiel é a palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo escreve assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós buscamos a presença de Deus em oração, buscamos a direção de Deus em oração, e Ele fala conosco por meio da sua palavra, por meio da sua sagrada escritura. Servimos a um Deus que fala, servimos a um Deus que se manifesta, servimos a um Deus que se faz presente, servimos a um Deus que dirige o seu povo, servimos a um Deus que está no nosso meio, aleluia! Glória ao nome do Senhor, porque Ele está conosco, porque Ele nos guia, porque a sua presença gloriosa é insubstituível, porque a sua direção não pode ser trocada por absolutamente nada. É isso que o texto nos diz aqui. Em terceiro lugar, esse texto de Êxodo, capítulo 33, do verso 1 ao verso 16, vai dizer para nós que a presença gloriosa de Deus é que faz de nós um povo diferente do mundo. É a presença gloriosa de Deus que faz o povo de Deus ser um povo diferente. Vejam vocês, Êxodo 33, a partir do verso 14, a palavra vai nos dizer: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andar conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? De todos os povos da terra. Moisés tinha a promessa, Moisés tinha a vitória, Moisés tinha a bênção. Em Êxodo capítulo 33, no versículo 2, Deus vai dizer que mandaria um anjo com Moisés. Então a vitória, a promessa, a bênção e um anjo. Mas Moisés diz a Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Meu irmão, Deus está acima de tudo aquilo que Ele pode dar a você e a mim. Deus é muito maior do que os seus dons. Deus é muito maior do que as suas promessas. Deus é muito maior do que as suas bênçãos. Deus é muito maior do que os seus anjos. Por isso Moisés diz, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Nossas conquistas sem Deus são insuficientes. Nossos projetos realizados sem Deus não nos satisfarão. Nossos sonhos não podem preencher o vazio da nossa alma. Por isso é um erro grosseiro dizer que Deus vai realizar os seus sonhos e pregar isso como sendo uma coisa boa, porque isso não pode nos preencher. É um erro dantesco pregar bênção sem explicar que é necessário que primeiro se sirva ao Deus vivo, pregar vitória sem compromisso, pregar promessa sem aliança, é um absurdo, é algo que não pode ser aceitável no meio da igreja. A presença de Deus é que nos faz diferente. É a presença de Deus que nos faz um povo diferente. Sem a presença de Deus, os nossos cultos são cansativos. Sem a presença de Deus, os nossos cultos são enfadonhos, maçantes. Sem a presença de Deus, nossos cultos são sofríveis. Sem a presença de Deus,
o que resta dos nossos cultos é apenas o apelo emocional. E o apelo emocional faz com que você cante, faz com que você levante as mãos, faz com que você grite, faz com que você faça as caras e bocas da adoração moderna. Na segunda-feira, no dia seguinte do culto, parece que nada aconteceu contigo. O apelo emocional faz com que você participe de encontros, participe de congressos, participe de eventos, participe de uma série de coisas que se inventou hoje para impactar o crente. E você vai, e você é impactado emocionalmente, e você sai dali emocionalmente abalado. À medida que o tempo passa, o emocionalismo também vai passando, e todo aquele fogo vai desaparecendo, todo aquele fervor vai sumindo, tudo aquilo vai deixando de fazer parte da tua vida, e você volta para a mesmice espiritual, porque não houve nada que mudasse a sua vida, nada que mudasse seu projeto de vida, nada que mudasse você, porque a emoção não muda ninguém. Só a presença de Deus nos muda. Só a presença de Deus faz do homem caído, pecador, degenerado, em nova criatura, transforma você em gente de Deus, em povo de Deus, em um homem salvo, em uma mulher liberta. Somente a presença de Deus faz com que o drogado fique limpo, o bêbado fique sóbrio, o avarento seja honesto. Só a presença de Deus pode fazer isto. Por isso, e sem a presença de Deus, nós somos iguais ao mundo. Com todas as bênçãos de Deus, mas iguais ao mundo. Sem a presença de Deus, nós somos iguais aos pagãos. Com todas as promessas sendo cumpridas, somos iguais aos pagãos. Sem a presença de Deus, nós somos iguais ao mundo. Com todas as vitórias que o Senhor nos conceder. Precisamos da presença de Deus para sermos diferentes. Para sermos diferentes. E qual é essa diferença, queridos? Moisés explica isso aqui no verso 16. Ele vai dizer que a presença de Deus é a prova de que nós achamos graça aos seus olhos. Êxodo 16, Êxodo capítulo 33, verso 16, na parte A. A presença de Deus no nosso meio é a prova de que nós achamos graça aos olhos de Deus. E o que é graça? Graça é um favor livre, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, olhou para você e para mim e não viu absolutamente nada em nós que fosse digno de honra, digno de louvor, digno da sua presença, mas Ele, por sua liberdade suprema, Ele resolveu estar conosco. Achamos graça. Nós não merecemos, nós não somos dignos, mas achamos graça. Essa é a ideia. Achamos graças aos olhos do Senhor quando Ele se faz presente em nossas vidas, mesmo que nós não mereçamos. E via de regra não é via de regra, sempre nós não merecemos, mas Ele está conosco. É a manifestação da sua graça, é o poder que só Deus pode fazer. É a presença de Deus em nossas vidas, que faz de nós um povo separado. Moisés diz isso aqui, Êxodo 33, verso 16, na parte B, ele diz, não é o fato do Senhor andar conosco que faz de nós um povo separado dos demais povos da terra? Agora, preste atenção, queridos, não são os cumprimentos das promessas que fazem um povo ser diferente. Não são as vitórias, as conquistas, os avanços que fazem o povo ser diferente. Não são as muitas bênçãos. Cantamos hoje aqui, chuvas de bênção teremos, e temos, glória a Deus. Mas não é isso que faz de nós um povo diferente. O que faz de nós um povo diferente dos demais povos da terra é a presença de Deus no meio de nós. Sua presença santa, sua presença gloriosa, sua presença digna de louvor e honra. O problema é que o nosso pecado nos afasta dessa presença. É a presença de Deus no nosso meio
que nos leva ao entendimento de que Deus é a medida e o fim de todas as coisas. Deus é a medida e o fim de todas as coisas, e só compreendemos isso quando a sua presença está no nosso meio. Igreja do Senhor Jesus. Que possamos compreender que a presença de Deus no meio do seu povo não pode ser substituída por nada. Ele vem primeiro, ele deve ter o primeiro lugar, ele deve ser o único digno de honra, o único digno de louvor, o único digno de adoração, somente ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que nesta noite a gente possa alcançar aqui o entendimento de que nada pode substituir a sua direção e o povo de Deus é dirigido por ele por meio da palavra dele. É a Escritura Sagrada que dirige a igreja do Senhor. Faltando a palavra, o povo cai. Então oremos a Deus, clamemos ao Senhor, para que Ele nos instrua na sua palavra, para que Ele nos dirija na sua palavra, para que Ele nos guie na sua palavra, porque nada pode substituir isto. Que hoje nós possamos, em nossas casas, compreender que se a igreja de Cristo, ou parte dela, por menor que seja esta parte, é diferente do mundo, o mérito não está na igreja. O mérito não está em nós. O mérito está no Senhor, porque é a presença dele no nosso meio, que faz de nós um povo diferente, que demonstra para nós que nós achamos graças aos seus olhos. Quero convidar você a baixar sua cabeça nessa hora e orar comigo ao Senhor, e clamar ao Senhor pela igreja, e clamar ao Senhor pelo seu povo, e clamar ao Senhor por sua vida. Senhor, graças te damos, porque o Senhor não deixa o seu povo sem profecia. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos incomoda, porque o Senhor não nos deixa pecar em paz. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és o Deus vivo, que está no meio do seu povo, que guia o seu povo e que faz do seu povo um povo diferente dos demais povos da terra. Senhor, em nome de Jesus, aviva aqueles que estão para morrer no meio da tua igreja. Renova a esperança daqueles que andam dizendo que o Senhor está demorando demais. Senhor, em nome de Jesus, aviva a sua igreja, Senhor, para que ela pare de pregar aquilo que o homem quer ouvir e passe a pregar aquilo que o homem precisa ouvir. Aviva, Senhor, a tua igreja, para que ela possa ter, ó Deus, amor pela tua glória, amor pela tua presença gloriosa, amor pela tua direção infalível, amor, Senhor Deus, para ter o Senhor caminhando junto com ela. Em nome de Jesus, aviva cada crente, aviva cada membro de igreja, ó Deus, e que nesta noite, ó Pai amado, que os nossos corações sejam incendiados pela tua presença. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Quero chamar Felipe, Laís, Nicolas. Vamos estar louvando ao Senhor com mais um cântico. Em seguida, o Felipe fará a oração final. Nós estaremos impetrando a bênção e encerraremos o nosso culto nesta noite. Amém. Vamos adorar ao Senhor, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tu és santo, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o
ao Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam em seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos fazendo uma live, eu e o pastor Manuel. Estaremos tratando de alguns assuntos. O principal deles é sobre a ceia do Senhor. Alguns irmãos nos perguntaram acerca da ceia. Nós vamos estar aqui fazendo uma palavra pastoral acerca disso. Não há possibilidade de se ministrar ceia em cultos pela web. Isso é impraticável. E amanhã a gente dará uma palavra sobre isto. Eu e o pastor Manuel estaremos também durante esse momento de sexta-feira, de amanhã, abertos também a outras perguntas, a outros questionamentos. Será um bate-papo com os membros da Igreja Congregacional de Pacaxá. Se você não é membro, mas também acompanha os nossos cultos, você pode também fazer a sua pergunta. Estaremos tentando responder, evidentemente, aquilo que a nossa capacidade puder. Que não puder, nós falaremos, olha, eu não domino esse assunto, a gente não vai estar tratando disso. Tá bom? Na próxima sexta-feira, às 20 horas, amanhã, né, às 20 horas, a gente vai estar tratando disso aqui, numa live aqui da igreja. Amém? Recebam a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o Israel do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.